Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada pela fé, a nossa leitura bíblica no capítulo 13 do livro de Números. E o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos filhos de Israel. E enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Da tribo de... São esses os seus nomes. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zode. Da tribo de José, isso é da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofse. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu ao Shiá ben Num, Oséias, filho de Num, o nome de Josué, desculpa. Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Negueb e em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte, fraco, escasso, numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos. Trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo Amate, na entrada de Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito, quando chegaram a um lugar conhecido como o Vale de Escol-Cachos. Cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias, retomaram da exploração da terra e vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Lhes apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes também. Vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos, herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado.
A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, e terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também nós vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Queridos. No capítulo anterior, né, no capítulo 12, nós vimos os efeitos terríveis da murmuração e das reclamações. Pois então, esse é o problema, né? Crentes que não oram ou que oram, mas não conhecem o Deus das Escrituras, que não meditam na palavra da verdade, são crentes, são pessoas seriamente abaladas psicologicamente e espiritualmente muito fracas. Essas pessoas têm um poder incrível de destruição e elas conseguem transformar todas as bênçãos que chegam nas suas mãos em maldições. Elas enxergam nuvens escuras até num dia lindo de sol. Aqui no versículo 1 e 2, Deus manda Moisés enviar homens para espiar a terra, né? Depois, nos versos 3 até o 20, Deus vai mandar os príncipes das 12 tribos espiar Canaã e Moisés está sempre pronto para atender as ordens de Deus, né? Que coisa bacana isso, né? Como eu desejo que todos nós possamos estar assim, sempre prontos a cumprir as ordens de Deus. A partir ali do versículo 21 até o 24, tudo foi feito, tudo, conforme as ordens e as orientações de Deus. E os espias se surpreenderam com tudo que viram durante a missão nos 40 dias. Nos versículos 25 até o 27, Deus quis o relatório dos espias para confirmar diante do povo a sua palavra, né? Na verdade, ele queria que o povo ficasse entusiasmado no deserto. Os espias estavam muito empolgados, mostrando, né, os gigantescos frutos que vieram da terra que Deus prometeu. Queridos, nos versículos 28, a partir do 28, no 28 e no 29, apesar do relatório ser completamente positivo, né, a análise da maioria deles foi negativa, muito negativa. 10 dos espias concluíram que seria impossível chegar a Canaã. E a partir do versículo 30 até o final, até o 33, 2 dos príncipes estavam muito empolgados e eles fizeram um relatório à altura de servos de Deus, né, que andam pela fé. Eles fizeram um relatório cheio de coragem, de ousadia, completamente positivo, ao contrário daqueles outros. Mas, lamentavelmente, o povo foi unânime em acatar a visão pessimista da maioria dos covardes. Por causa das suas fraquezas espirituais, né? Bom, Caleb e Josué foram os únicos espias, fiéis entre todos aqueles incrédulos, né? Todos vieram do mesmo lugar e, portanto, eles tiveram as mesmas experiências com Deus. Todos foram libertos milagrosamente do Egito. Todos atravessaram o Mar Vermelho, todos comeram maná, foram sustentados no deserto. Mas quando eles foram espiar a terra prometida, só 2 com os olhos da fé, só,
Só 2 com os olhos da fé, queridos, abertos. Só 2 puderam olhar com os olhos da fé bem abertos. Porque são os olhos da fé que revelam a visão que cada um tem de Deus. E o que a gente percebe então? Só 2 daqueles espias tinham uma real visão de Deus. Todos os outros não tinham. Esse capítulo ensina que tem muitos ateus no meio do povo de Deus. Muitos. Que são pessoas incrédulas, que só confiam mesmo na força do seu braço, do seu próprio braço, né? E estão sempre tentando abalar a fé dos filhos de Deus. Esse é o pior, queridos. São os murmuradores, né? Eles não têm fé, eles têm uma visão muito pequena de um deusinho muito pequeno. Eles não enxergam o nosso Deus e eles confiam neles mesmos, né, na força do braço deles. E aí quando vê que o braço não vai alcançar onde eles teriam que ir, eles entendem que eles não vão conseguir. E o pior disso é que esse tipo de gente, eles contagiam outras pessoas, eles estão sempre tentando abalar a fé de verdade dos filhos de Deus. Essas pessoas que são, elas têm uma fé doente, e essa fé doente, infelizmente, queridos, ela tem um poder contagiante. A falta de fé contagiou e inflamou mais do que a verdadeira fé em Cristo. E ela faz isso hoje, queridos. A falta de fé e a fé falsa nos falsos deuses, ela contagia e inflama muito mais do que a fé em Cristo, infelizmente. Claramente ali os 2 espias com uma fé inabalável, muito empolgados, não conseguiram influenciar a multidão por causa dos 10 incrédulos. 10 incrédulos conseguiram desanimar. É a fé com o conhecimento de Deus que determina a nossa visão sobre nós mesmos, sobre as situações e sobre o futuro. Se nós confiamos em nós mesmos, nós vamos precisar de coisas e de pessoas que sustentem as nossas necessidades. Mas se nós confiamos completamente e somente em Deus, então nós só vamos precisar da fé nele. Como os espias fiéis fizeram, né? Eles foram escolhidos por Deus para mostrar para o mundo que tem uma saída e que nós podemos confiar completamente nos ensinamentos bíblicos. Queridos, vamos ser que nem Caleb, que nem Josué, olhando com os olhos da fé, contemplando a nova Jerusalém, não importando que se são 10 os incrédulos que não conseguem ver, não importa. Vamos seguir empolgado, cheio de vigor, sabe, de alegria, meditando dia e noite nas verdadeiras promessas das Sagradas Escrituras, sabendo exatamente a quem nós pertencemos e quem é que luta por nós. Não vamos ficar desanimando, sabendo que sempre, sempre tem alguém olhando por nós. Uns, queridos, vão querer ver a nossa queda, mas outros, muitos vão aprender com a gente no caminho. Então vamos prosseguir. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus.